Boa noite, pessoal. É com grande prazer, uma grande honra a gente estar aqui mais uma vez, comemorando mais um aniversário, 68º aniversário da nossa casa. É uma grande alegria a gente fazer parte dessa casa de oração tão bonita que tanto nos ajuda, tanto nos ampara, que é o nosso caminho de Damasco. Hoje nós estamos na nossa quarta apresentação dessa semana tão especial, né? Hoje a gente vai ter a presença aqui da dona Heloísa Pires, uma pessoa muito bacana, muito maravilhosa, né? E vamos então nos preparar aí, vamos tentar nos harmonizar um pouquinho, né? Para que a gente possa aproveitar o máximo possível esses ensinamentos que vão nos ser passados hoje, tá bem? Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos serenizando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração. Vamos nos integrando a essa atmosfera que nos foi preparada no dia de hoje. E vamos, dessa maneira, agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para absorvermos mais conhecimento, para que possamos aí ter ensinamentos para tornar mais leve o nosso fardo nessa jornada de evolução. E como diz a nossa doutrina, o conhecimento é muito importante, claro, sem esquecer a prática dele. Então, vamos para mais uma vez, para mais uma noite aqui de conhecimento. Que Jesus nos envolva com a sua luz de paz, de harmonia, de amor, de proteção. E vamos para a nossa palestra de hoje. Já está conosco aqui a nossa querida dona Heloísa Pires, filha do nosso saudoso Herculano Pires, que tanto divulga, né, dona Heloísa, a nossa doutrina, escritora, a senhora também que tanto participa, nos deu a honra hoje, a gente agradece imensamente, a senhora receba um enorme beijo no coração da senhora por participar dessa Semana do Caminho, tá? É uma alegria muito grande contar com a senhora aqui, e a gente vai explorar um pouquinho da senhora, um pouquinho do conhecimento. O tema, né, que nós escolhemos dessa semana, o tema é a família, e sabendo um pouquinho da história da senhora, desde o início, uma família grande numa mesma casa, né, dona Heloísa? Com muita alegria, com muito amor, com muita prece, né? Então, a partir de agora, eu deixo a senhora fazer a explanação da senhora aí. Novamente agradeço imensamente. Um enorme beijo. Muito obrigado, dona Heloísa. Que Jesus envolva a senhora em tua nessa apresentação de hoje. Muito obrigada. Então, vamos falar num assunto super importante, que hoje, às vezes, até fica abandonado ou é envolvido em muitas confusões. Mas não nos esqueçamos, Deus está sempre no lema. Confusões passam e a verdade brilha intensamente, como depois de uma tempestade aparece o sol que a tudo ilumina. Analisando a família, lembramos de famílias ideais, como diz Remy Chauvin no seu livro As Sociedades Animais. E ele apresenta famílias ideais no reino dos irmãozinhos menores, como diria São Francisco de Assis. A família das abelhas, cada uma respeita o seu lugar, cada uma levados pelos instintos, não pela razão,
não pela inteligência, mas pelo instinto, que um corredor estreito nos reinos chamados inferiores, mas que não são, são apenas reinos primeiros, realiza sua tarefa. A rainha o é pela capacidade de botar ovos para a continuação da espécie. As obreiras são apenas cuidadoras dos pequenos bebês. Não botam sequer um ovo, mas cuidam daquela sociedade encantadora onde o respeito, o trabalho, o bem-estar dos recém-nascidos é o que importa. Continuando, chegamos até os pinguins imperiais. Também lindo, Sociedades Unidas, quando o frio é intenso, uma vez por ano, todos se reúnem nas regiões geladas. Quando é frio e intenso, eles formam um círculo, um encostadinho no outro, e mais bonito ainda, os casais se formam e respeitam o macho pela bolsa que ele tem para chocar os cílios. A fêmea bota, entrega aos machos os ovos, e ele coloca, em geral é um ovo ou dois só, ele coloca na sua bolsa, e quando rompe o ovo, o bebê pinguim é entregue à sua mãe. Depois, cada um volta para a sua terra, para a sua família, e outra vez no ano se reúnem. Não há traição, não há desrespeito, há amor. E encerrando, vamos lembrar dos grandes orangotangos que também se respeitam e se auxiliam. Remy Chauvin diz que quando os caçadores ferem um orangotango, eles formam um círculo em torno do irmão ferido. Não pensam neles mesmos, querem salvar o irmão e pegam e o levam para o interior da floresta para poder tratá-lo ou para enterrá-lo se ele morrer. A natureza nos dá exemplo de equilíbrio, disciplina, bem como às vezes aparecem tempestades violentas até para exterminar miasmas, problemas vários. Estamos num planeta em desenvolvimento, planeta lindo. Viemos, como diz o poeta Augusto dos Anjos, de eras milenares, dos vírus, bactérias, protozoários, viemos num crescendo, atravessando vários horizontes, horizonte primitivo, depois nos desenvolvemos um pouco mais do horizonte agrícola, auxiliado pelas equipes espirituais, aprendemos o melhor modo de plantar, de colher, e continuamos a nossa caminhada. Passamos pelo horizonte civilizado, sempre procurando os deuses, com letra minúscula, porque a lei de adoração, inserida em nossa mente extrafísica por Deus, nosso Criador, nos fazia saber intuitivamente que existia um Criador, não um velho de barbas brancas, mas na época ainda nos confundíamos. Depois acreditamos em vários deuses, mais humanos do que nós mesmos, porque brigavam, se vingavam. Os deuses masculinos vinham à terra e casavam com as mulheres da terra. Crianças pequenas, criávamos histórias fabulosas. E já no horizonte primitivo, lembro o querido Ernesto Bosano, grande italiano, já fazíamos reuniões que resultavam em materializações. Na Polinésia, acreditavam que existiam indivíduos especiais que emitiam uma força manorenda que envolvia aquele que havia morrido e ele aparecia como se estivesse vivo e conversava com todos, mostrando que a morte não existia. Entre os druidas nas galhas, a verdade, diz Kardec na Revista Espírita,
quando analisa sacerdotes druidas, o que eles apresentavam, e a verdade espírita, que é o cristianismo, sem as deformações que colocáramos depois que Jesus foi para as dimensões de luzes, criamos o céu e o inferno, não o céu e o inferno, livro lindo, apresentado por Kardec, que aparecem os casos nos vários livros de Kardec, mostrando que é um livro muito bem escrito, mesmo porque Kardec tinha sempre assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Com Jesus, a verdade secreta se abre. A luz brilha intensamente. Ele escolhe os simples, os de bom coração, em vez dos intelectuais, dos arrogantes, dos cruéis, daqueles que enganavam o povo. É um amor em ação. É o maior espírito que veio à Terra. E é claro, como lembra o André Luiz num livro lindo, o querido, o grande André Luiz, elogiado por todos e por Herculano Pires, inclusive num áudio lindo que Bruno Tavares passou no programa dele. E André Luiz faz questão de explicar que estamos mergulhados na energia cósmica universal, ou como dizia Paulo de Tarso, em Deus estamos, em Deus nos movemos. Ou como diz a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, na energia cósmica universal, existem, aliás, quem diz em Deus nos movemos é Paulo de Tarso, André Luiz diz, estamos mergulhados no pensamento de Deus como peixes mergulhados no oceano. Estamos conectados e a ciência hoje concorda. Mas no nosso planeta, no nosso estágio de evolução, crescemos através de várias encarnações, verdadeiras metamorfoses. Quando analisamos as borboletas, vemos que estão fechadas, primeiro, ainda na forma de uma lagartinha, como num cobertorzinho forte que permite que elas passem por uma metamorfose. E quando chega a hora, rompe-se o casulo e sai, parece impossível, uma linda borboleta com as asas todas coloridas e já se dirige às flores. A natureza é belíssima no nosso planeta Terra. Gratidão a Deus pela escola Terra que nos possibilita o crescimento espiritual. Em a cada encarnação, a metamorfose de reencarnarmos, primeiro 9 meses no útero de nossas mães, depois elas dão à luz e aparecemos como bebês encantadores frágeis, mas que têm ideias indefinidas no inconsciente, apreendidas através de outras encarnações. Trazemos sombras e luzes. É necessário a estimulação no cérebro. É necessário que nós somos pensamento e vontade, mentes extrafísicas, mas encarnados nos expressamos através do corpo de carne e agindo sobre o cérebro do corpo físico. É fácil compreender a importância do corpo físico que Kardec apresenta no ser do corpo, quando estuda sonâmbulos e verifica que sonâmbulos acordados no corpo de carne têm graves problemas intelectuais. Alguns, aqueles que Kardec foi pesquisar pelos problemas intelectuais muito graves. Não conseguem, muitas vezes, falar direito, não conseguem utilizar o raciocínio pleno, porém, diz Kardec, em estado sonambúlico, um pouco longe do corpo físico, ligados apenas pelo laço fluídico do corpo de energia e luzes ou sombras ao corpo físico, revelam pensamento organizado,
capacidade de se expressar com propriedade, porque o corpo físico sem o espírito não é nada, mas o espírito age sobre o corpo físico como instrumento de trabalho. E é necessário que o corpo físico esteja em boa situação para que o espírito possa se servir desse instrumento com propriedade. Como poderia o maior executor, o maior músico, por exemplo, o Paulo Martins, que dava concertos lindos, mas sofreu um problema no cérebro e os dedos da mão não mais obedeciam. Ele, forte, resistente, provavelmente escolheu esta lição para aprender alguma coisa muito importante para ele. Começou, trabalhou, estudou e começou a reger, virou maestro. Mas ele sentia falta de tocar. E então o senhor conseguiu fazer uma luva que permitia a ele levantar e depois abaixar os dedos. E hoje ele toca, chorando de emoção. Conseguiu novamente produzir a sua música. E nós também, através dos vários livros, das explicações do mestre de Leon Kardec, das palavras do mestre dos mestres, o maior espírito que veio à Terra, Jesus de Nazaré, que nos trouxe a moral cristã, cujo convite maior é amai ao próximo como a si mesmo. E através do exemplo, Jesus ensinou que só podemos amar ao próximo quando aprendemos a nos amar. Que só podemos amar o próximo quando fazemos o bem e conhecemos a nossa dignidade, quando nos sabemos filho de um Pai maravilhoso, que só podemos amar ao próximo quando nos ligamos às luzes do universo. Então podemos também nos amar e podemos nos perdoar pelos erros do passado que estão em ideias indefinidas no inconsciente e muitas vezes pelo erro do presente. E a cada encarnação recebemos Kardec, Livro dos Espíritos, capítulo O Anjo da Guarda. Um espírito mais velho, melhor do que nós mesmos, que nos acompanha do nascimento até a morte. E, em caso de necessidade, nos acompanha além da morte. E o bebê surge e nos encanta pela fragilidade. De outras vezes, espíritos com vários problemas, moças que foram enganadas pelos companheiros e abandonadas com o bebê, às vezes se sentem obrigadas a deixar seus filhos, que depois podem ser educados por aqueles que amam e não podem ter filhos. Somos todos irmãos conectados, mas que lindo quando uma mãe abandonada sacrifica-se, coloca numa creche ou vai trabalhar numa casa com pessoas boníssimas que permitem que cuide do nenê e faz sozinha o papel de mãe e pai, permitindo que ele cresça. É esta a finalidade da família, que não pode ser confundida, deturpada, desprezada, porque só dentro da moral cristã, ou da moral apresentada por Buda, Krishna, Confúcio, Sócrates, Platão, tantos no tempo e no espaço, e exemplificada com propriedade pelo Mestre de Nazaré, Jesus, só esta moral, este caminhar, este esforço de andar no caminho da luz e da paz, pode nos tornar felizes. E, às vezes, ideias indefinidas do passado perturbam o reencarnante. Uma psiquiatra, que eu não sei se é espírito ou não, faz um convite precioso.
ela nos lembra de observarmos nossas crianças para verificarmos se apresentam algum problema. E se apresentarem algum problema, ela fala, levem aos especialistas. Nós, espíritas, fazemos o mesmo convite. Chico Xavier, não entregue sua criança à tecnologia, cuide dela, converse com ela, evangelize. Interessante, os neurocientistas dos Estados Unidos, sem querer e sem saber, falam a mesma verdade. Livro O Cérebro que se Transforma, publicado nos Estados Unidos, coordenado pelo Dr. Norman Dodge, que traz professores universitários neurocientistas estudando o desenvolvimento da criança e do cérebro, e dizendo que no bebê, depois, quando a criança cresce mais, depois no adolescente, a grande plasticidade no cérebro. E é a hora da estimulação moral, indispensável, do 0 aos 9 anos. Kardec fala a mesma verdade, porque nesta hora, dizem os neurocientistas que examinaram através de máquinas poderosas no momento atual, nessa hora, a estimulação moral, palavra de Norman Dodge, o cérebro que se transforma, cria verdadeiros mapas iluminados que fazem com que o indivíduo compreenda a moral, pratique a moral, respeite o próximo, respeite os pais, respeite a escola, respeite os animais. É um ser que vai se construindo a cada encarnação e melhorando essa construção, subindo alegoricamente a escada de Jacó, até chegarmos na abertura para o cosmos, para as luzes, para a conexão com Deus, para nos transformarmos alegoricamente em anjos, não de longas asas como imaginavam, mas em anjos que se movimentam pela força do pensamento. A força do pensamento, apresentada também por Jesus de Nazaré, se olhardes por uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério, a força do pensamento positivo, estabelece sintonia com as luzes do universo. E luzes vêm e nos envolvem, e nos sentimos melhores, e compreendemos melhor a verdade libertadora, e temos uma vida familiar mais completa. E vamos à nossa casa de oração, e se somos espíritas, levamos nossos filhos na casa espírita, assim que eles começam a crescer. Algumas casas atendem aos bebês, outras têm idade, 3, 4, 5 anos, para que esta criança que veio preparada para a vitória, Livro dos Espíritos diz isso, todos somos preparados para a vitória sempre que é possível, mas só vamos atingi-la se houver esse trabalho da evangelização. Evangelho no lar. Ali no lar já podemos colocar o carrinho do bebê dormindo. Evangelho no lar continua com a criança mais crescidinha, um evangelho mais rápido, mais agradável, com uma história bonita, que vai iluminando os pequenos cérebros e preparando os reencarnantes para a vitória que foi programada. Como a vida fica linda à luz do Espiritismo. E Jesus e Buda e Krishna devem ser apresentados a essa criança. E nunca se educa com tapas, com ofensas, denegrindo a capacidade intelectual.
mesmo porque existem várias espécies de inteligência. Einstein, muitas vezes, por seu desligamento, o grande Einstein, ele foi considerado retardado, porque ele mergulhava no pensamento que ia longe. E, na humildade que é característica, um dos maiores cientistas do nosso planeta Terra diz: creio em Deus. Deus existe. E diz ainda: o materialismo foi pulverizado pela descoberta da antimatéria. Ou seja, existe o mundo espiritual, existe o outro mundo. Somos, diz Herculano, interexistente. Existimos no mundo material e existimos no mundo dos espíritos. Mas Platão já falara, existimos no mundo sensível dos sentidos que percebemos pelos olhos, pelo tato, pelo nariz, mas existimos no mundo espiritual, que durante a noite, durante o sono, nos permite, largando o corpo físico, encontrar parentes amigos, participar de cursos, aproveitando as horas de sono. Somos interexistentes, e isso muda a nossa história, a nossa compreensão. E essa ideia vem de todos os tempos. 600 anos antes da vinda de Jesus de Nazaré, os sacerdotes druidas enviados por Jesus para prepararem a atmosfera da Terra para depois, bem depois, receber o grande Nazareno, já apresentavam uma verdade que Kardec diz: é a verdade espírita, é a mesma verdade, senão não seria verdade. E vem outros grandes vultos. Interessante, no meu tempo na escola havia educação moral, filosofia, exercícios físicos, prece, canto para a pátria, homenagem à pátria, respeito à pátria, o que era aplicação dos ensinamentos do Mestre de Nazaré, reapresentados por Kardec, porque nossa ignorância era tão grande que deformamos os ensinamentos do Mestre de Nazaré. Criamos um inferno tão terrível que, por erros de 60, 100 anos, ficaríamos pela eternidade cozinhando em grandes caldeirões. E os anjos abririam os caldeirões, e ficariam contentes vendo os pecadores sofrendo. Onde estávamos com a cabeça? E criamos um céu onde anjinhos inúteis ficariam tocando harpa pela eternidade. Seriam criações privilegiadas do Pai, do Criador, de Deus, que nos criou a todos iguais, cujas vestimentas mudam, o corpo de carne que tem prazo de validade. Mas nós, espíritas, não nos apegamos à cor, à inteligência, ao extrato bancário, consideramos o ser, que numa encarnação pode ser um sábio, na outra um necessitado intelectual, que numa encarnação pode ser branco, na outra preto, na outra amarelo, na outra vermelho, e em outras cores que existem nesses trilhões de planetas. Quanto ao extrato bancário, ao cargo que tem na sociedade, ao poder, por exemplo, um político que mesmo corrupto é reverenciado, um grande empresário que pode ser bom, como Silvio Santos, ou que pode ser corrupto, mas que são reverenciados. Nada disso
vai para o lado de lá. Só vão as boas ações e a análise que nós mesmos fazemos da nossa vida, dessa última encarnação no planeta Terra. E Tolstói conta que, através da psicografia de Célia Xavier, minha amiga, que depois, com a morte de seu Hugo de Cambé, eu perdi a comunicação, porque ela mora lá e eu estava sempre fazendo palestra com seu Hugo e a querida esposa, o criador do jornal Imortal, e o casal tomava conta de um orfanato enorme, que deixou um exemplo de bondade. Tolstói conta que, com a idade, ele foi ficando, se sentindo irritado com a esposa que ele amava tanto. Ela fazia as revisões dele. E ele, uma hora, fica tão bravo que sai de casa já muito idoso e a filha o acompanha, porque ele está muito idoso e ele logo desencarna. Aí aparece ele do lado de lá pensando. Herculano diz: ninguém julga o ser no aqui ou no além, aprendeu com Kardec. É o próprio ser que se julga. E Tolstói está lá julgando. Verdade de André Luiz. No umbral inferior, existem espíritos ousados que se colocam em verdadeiros tribunais, julgando os espíritos cheios de culpa que desencarnam, são atraídos para os locais mais pesados e como que exigem um julgamento exterior por complexo de culpa. Tolstói não, ele era bom, tratava bem os seus empregados, era diferente, era da nobreza, diferente da nobreza da época, que não cuidava tanto dos empregados, e vivia bem com a mulher e os filhos, e ele se pergunta: por que eu fiquei tão irritado com a minha mulher que eu amava antes? Aí abre uma tela na frente de Tolstói. Ele brigava muito com a Igreja Ortodoxa Russa, porque descobriram que ela havia deturpado os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Todos nós fizemos isso. Se não estávamos deturpando, aceitávamos e batíamos palma. Fizemos guerra santa em nome de Jesus, que só pregou amor. Matamos muçulmanos em nome de Jesus, que nunca pediu que matássemos, proibiu de matarmos ou prejudicarmos alguém. Moisés estava lá pensando: o que aconteceu comigo? E nessa tela aparece a Igreja Ortodoxa reunida. Quem era o dirigente da Igreja Ortodoxa na época da deformação dos ensinamentos de Jesus? Exatamente Leon Tolstói. Descobre mais que havia roubado aquela mulher que ele amava de um amigo, várias encarnações anteriores, e foi reencontrar o amigo já desencarnado. Tentava conversar com o amigo, mas era difícil, o ex-amigo não o perdoava. Então ele falou para o amigo: na outra você casa com a sua mulher. E ele disse: eu vou seguir minha vida. Nós todos, por própria criação divina, nos analisaremos aqui ou no além, verificando no que podemos melhorar e escolhendo lições fáceis ou difíceis e pedindo para reencarnar com pais que consigam, que nos amem e nos eduquem. Não queremos pais voltados só para a tecnologia, queremos pais que olhem nos nossos olhos, que nos conheçam, que conversem conosco, que guardem tempo, mesmo trabalhando, para conversar conosco, para passearem conosco. Felizmente, agradeço a Deus, gratidão, e a minha família desta encarnação, que foi uma família que eram muitos, minha mãe, meu pai, e estávamos nascendo, Helena primeiro e eu depois, quando meu avô ficou viúvo, o pai da minha mãe,
com 6 filhos, e meu pai disse à minha mãe: temos que chamar seu Ferraz, porque ele não tem condições de virar dono de casa e criar aquela filharada. Então, para a nossa casa, para a nossa alegria, para a nossa maior maturidade, vieram meu avô, tio Chico, tio João, tio Antônio, tia Lourdes, tia Maria, tia Amélia. Estávamos, então, eu, Helena, e mais tarde nasceu Ogi. Era um quarto de homens, uma de mulheres, uma do casal. E foi maravilhoso. Fazíamos o evangelho no lar. Meu tio João, que desencarnou com 25 anos com um problema na coluna, acho que era câncer. Naquela época, havia um atraso muito grande ainda na medicina. Mas ele partiu tranquilo, logo se comunicou através do Dr. Urbano de Assis Xavier e tranquilizou nossas saudades e nossos corações. Mas foi uma educação como era da maioria, pelo amor. Apenas alguns vizinhos usavam o castigo e a palmada, o que nunca foi necessário. Um senhor chamado adorador de cães, de cavalos, descobriu que até os cavalos selvagens são educados logo, se em vez de bater, o educador dá um torrão de açúcar. Como não é educar crianças com amor? Lembro de um episódio interessante. Eu vi a menina da casa da frente no jardim apanhando do pai. Eu fiquei horrorizada, porque ele era forte, ela era frágil. Eu era criança também, nunca apanhei nem do meu pai, nem da minha mãe, nem de ninguém. E eu cheguei para o meu pai e falei: pai, como você e a mãe nunca nos bateram? Como você nunca nos colocaram de castigo? Aí meu pai olhou com tanto amor e falou: filha, Jesus escolheu para enviar para mim os melhores espíritos que ele tinha lá. Vocês vieram para encantar-me. Vocês me atendem quando eu falo com a voz baixa. Vocês nunca precisam apanhar. E se vocês tiverem um filho, aprendam a educá-los pelo amor. Eu achei tão lindo. E até hoje essas palavras do meu pai iluminam meu coração. Tentei educar meus 5 filhos da mesma forma. 2 vieram do útero, 3 vieram enviados por Deus, em cestinhas, bebezinhos queridos, mas pela lei de reencarnação, muitos dos que vieram de longe tiveram mais encarnações ligados à família nossa do que aqueles que nasceram do útero. Tudo é relativo e maravilhoso. A lei desta doutrina maravilhosa que chamamos de doutrina espírita. Outra coisa importante: os pais não devem, não podem discutir na frente dos filhos. Meus pais, que eu considero um casal luz, se discutiram, se desentenderam em alguma opinião, faziam, eu nunca ouvi, devia ser no quarto, em voz baixa, porque vimos sempre os dois de mãos dadas, e até Assunção de Luca está viva, cuida da creche Tiãozinho, foi muitos anos presidente da Casa do Caminho, na Rua Estado de Israel. A irmã dela é a Lourdinhas, querida amiga de infância. Assunção de Luca dizia a mesma coisa. Dizia que meu pai e minha mãe pareciam namorados. Eles, quando o pai ia para o trabalho, ele nunca dirigiu, nunca teve carro, iam de mãos dadas. E minha mãe cortou o braço, levava a Lolô, minha irmã caçula, às vezes o pai. E ele entrava no ônibus ou no táxi e ia dando tchau para minha mãe e jogando beijinho. Era um casal amor. E outros casais que eu conheci na época e que eu conheço hoje também caminham de mãos dadas. E os filhos, em geral,
se expressa em maior equilíbrio espiritual. E aqueles que vieram com alguns problemas, têm os problemas atenuados, porque a função da família é educar com amor. A função da família é transmitir qual o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? O sentido da vida é evoluir. E as crianças assim educadas, e lembra na Beatriz Barbosa, se o menininho ou a menininha chuta um cachorrinho, aperta o pescocinho de um pintinho, alguns até matá-lo, tem problemas que devem ser tratados. Eu diria, pela casa espírita, ou pela casa evangélica, ou pela casa católica, e também, em casos mais graves, pelos especialistas, psiquiatras, psicólogos, neurologistas, para descobrirem a causa do problema, para tratarem nessa hora na qual a plasticidade do cérebro facilita até o tratamento. Facilita a aprendizagem da leitura e da escrita. Piaget dizia com sabedoria, até para aprender a ler e escrever, precisamos de um início de construção do cérebro. E é nessa plasticidade que continua até nos idosos, menos intensa, mas bem trabalhada, faz com que eles continuem lúcidos, eles não, nós, lúcidos, estimulando os seus neurônios. É preciso ler ou fazer palavras cruzadas, ou aprender a tocar um instrumento musical, aprender, renovar-se, trabalhar-se, mas, sobretudo, sorrir muito. Gratidão a Deus, à espiritualidade superior, aos nossos anjos da guarda. Como criar seres humanos, criações divinas, com potencialidades a serem desenvolvidas através das várias encarnações, com possibilidades de bondade, de amar o próximo, de respeitar a família, de honrar pai e mãe, de respeitar o seu corpo físico, não se entregar às drogas, aos maus costumes, ao sexo desvirtuado, desregrado, respeitando-se como ser maravilhoso que somos, criaturas divinas, filhos de Deus, nosso Criador, nosso Pai, inteligência mental do universo. A maior inteligência, diz a resposta primeira do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Kardec diz, existem famílias mistas que é constituída por espíritos que se amam muito e são mais espiritualizados, e por espíritos que precisam reatar laços com aqueles que já reencarnaram ou vão reencarnar. Existe a família mista que conta com dois tipos de espírito. A primeira se desfaz com a morte. A segunda, aqueles que estão unidos aprendem a desenvolver os outros. Existem as famílias espirituais, aquelas que se amam, que fazem o bem, que trabalham em benefício do próximo, que possamos ir construindo nossas famílias, transformando-as de famílias apenas biológicas, depois de famílias mistas em famílias espirituais. A família de Ivone Pereira era assim. Ivone Pereira, pelo pedido de Charles e da família, embora com muitas necessidades, mas eles amavam muito, nasceu entre eles. Família protestante que ensinava Jesus a Ivone Pereira. Mas ela, quando mataram sua família, resolveu se vingar. E depois de conseguir a vingança, ficou quase louca. Após várias encarnações,
vai melhorando, reencarna como médium no Rio de Janeiro e brilha intensamente. Psicografa livros lindos, brilha, cresceu mais do que qualquer um de nós. E é uma estrela no céu de nossa pátria. Porém, ela poderia ter evitado muito sofrimento se tivesse se ligado mais aos ensinamentos de sua família de luz. E já me preparando para encerrar, nos livros de Oliver Sacks encontramos lições maravilhosas. Também neste O Cérebro que se transforma. São tantas as lições. Existe no Cérebro que se transforma a história de uma menina. Ela nasce numa família italiana amorosa com alguns filhos. Ela nasce com vários problemas. Anda tarde, senta tarde, fala tarde, no início fala errado. Tem dificuldade para caminhar, caminha com dificuldade, mas a família ama e ampara. Os pais, um casal maravilhoso, e os vários irmãos. É criada com amor. E a mãe leva, embora ainda mora num local distante, numa cidade pequena dos Estados Unidos, a mãe a leva onde tem alguém que possa ensinar alguma coisa, ali está a mãe com a menininha. E a menina tem o que chamamos hoje estimulação precoce e vai se desenvolvendo muito bem. Raros são os sinais que deixam perceber que ela tem algum pequeno problema. Ela consegue aprender a ler, a escrever, trabalha, vai ao cinema, tem namorado, é feliz. Mas o doutor Barrita ouve a história daquela menina, ele adora casos difíceis e vai conhecê-la. E a leva para as maiores cidades dos Estados Unidos para examinar o cérebro daquela menina. Como aconteceu esse milagre? Qual era o problema? E verifica, então, que ela possuía só um hemisfério do cérebro. Outro hemisfério era uma faixa escura, como se fosse um pedaço de cortina molhado e achatado no cérebro. Como ela conseguira isso? Milagre! 50% de cura, alguns médicos falam, 70% dependem da força interior do indivíduo. De nós, espíritos, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. E essa menininha era forte, e os pais tinham fé, confiança nela, e a fé que ela também tinha, provavelmente por ter escolhido essa lição difícil, fez com ela desabrochasse, como uma flor regada com amor, regada com elementos que provocaram aquele desabrochar inesperado. Esse é o trabalho com os nossos filhos, permitir através do comparecimento à casa espírita, nós também, escolhendo um trabalho voluntário para nosso tratamento espiritual, frequento o mediúnico da André Luiz, não tenho mediunato, mas me proponho a orientar, mas sou orientada para fazer meu tratamento, para melhorar a cada dia e para orientar os comunicantes. Trabalho que me faz muito bem. Sair de uma casa espírita é como sair pisando em nuvens. O tratamento espiritual, vários anjos da guarda na casa espírita modificam para melhor o nosso modo de pensar e vamos nos compreendendo como indivíduos indestrutíveis, como indivíduos que nunca morrerão, como indivíduos que perdem o corpo físico, mas continuam na sua marcha em outros corpos físicos para as luzes. Seria crueldade não ensinar estas verdades aos nossos filhos agora que a própria parapsicologia, criada por Joseph Heine,
e que confirma Kardec desde a apresentação do perispírito, que eles chamam de corpo bioplásmico, da mediunidade, eles chamam os médiums de paranormais, da imortalidade, eles contam casos de espíritos que se expressam no corpo bioplásmico, que é lindo, que foi fotografado e que parece um céu estrelado. Fazem um seminário em Kirov, na Rússia, para mostrar como sempre estava Kardec, mas depois são proibidos pelo governo materialista de continuar as pesquisas. Porém, duas americanas pegam o resultado das pesquisas e publicam nos Estados Unidos um livro lindo, Pesquisas Parapsicológicas Além da Cortina de Ferro. E verificamos que a verdade é a mesma, espiritismo e parapsicologia. E antes, Charles Richet também apoiara Kardec, espiritismo e metapsíquica. E hoje, espiritismo e ciência atual. Porque fotografando o cérebro, viram que há necessidade de fazer o bem. Fazer o bem ilumina o cérebro, aumenta as defesas do corpo físico e de perdoar. Jesus já ensinara 70 vezes 7. Não perdoar cria sombras, mágoa cria coágulos que pode se estabelecer em qualquer parte do organismo físico, causando problemas. Somos espíritos indestrutíveis, mas sem encarnar, o corpo físico oferece condicionamentos do passado, pode até estimular mau comportamento no presente por hábitos do passado e exige essa reeducação ou essa volta à educação moral apresentada por Jesus de Nazaré e por todos os mestres por ele enviados à Terra. E gratidão às casas espíritas e que Deus permite que consigamos sempre compartilhar desta possibilidade de iluminação interior e a todas as casas espiritualistas. Muito obrigada. O sentido da vida é evoluir e não pagar dívidas. É modo de expressão falar que vamos pagar nossos erros nas palavras maravilhosas de Jesus de Nazaré, que sem ter um erro a consertar, sofreu por nós, mostrando como uma música linda diz, ninguém nos ama tanto quanto nosso irmão Jesus de Nazaré. E a música diz, olhe na cruz, é a minha prova de quanto vos amo. Então, vamos amar nossos filhos e ensiná-los a amar o próximo como a si mesmo e amar o nosso planeta, honrar pai e mãe e professores e todos aqueles que estão no lugar dos pais e das mães. Muito obrigada. E que essa casa de amor, Caminho de Damasco, continue iluminada, auxiliando os necessitados do corpo e os necessitados do espírito, e seus trabalhadores com esse amor pelo próximo ensinado por Jesus de Nazaré. Esta é a finalidade da vida. Obrigada. Nós é que agradecemos, dona Heloísa. Linda palestra. Vários comentários aqui elogiando a senhora, dizendo que é uma excelente explanação. Gratidão pelas palavras da senhora, por todo o ensinamento que a senhora trouxe aqui para todos. Abençoando, pedindo que Jesus abençoe muito, ilumine muito a senhora, para que a senhora continue trazendo tanto conhecimento assim para nós. O conhecimento não é meu, é da espiritualidade superior, é de Jesus e Kardec, e dos escritores, de Olinda Amorim, meu pai. Eu repito. Mas nos ajuda tanto repetindo, muito bom, muito obrigada mesmo. Obrigada, querida. Em nome do Caminho de Damasco, nós agradecemos a participação da senhora na Semana do Caminho.
Agradecemos demais aqui a sua palestra, o tanto que a senhora nos esclareceu e nos auxiliou aqui falando sobre família, sobre a importância da família, né? Ajudou demais, foi muito importante mesmo. Então, agradeço a senhora em nome da casa. Será convidada outras vezes, com certeza, estará na nossa lista aqui. Agradecemos demais. E gostaria de pedir se a senhora faria para nós uma prece de encerramento. Ai, faz você, eu adoro ouvir prece, por favor. Então, vamos lá, vou fazer para a gente encerrar. Vamos lá. Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo ao nosso Pai Criador por esta oportunidade abençoada de estarmos aqui esta noite, por todo o conhecimento que recebemos, através dos ensinos do Mestre Jesus, do amor, da moral do Cristo, que nós possamos colocar tudo isso em prática na nossa família, nas nossas relações, que possamos colocar esse amor. Este amor faça parte da nossa vida, que nós possamos colocá-lo em todas as nossas relações. Que Jesus nos abençoe, abençoe também a Dona Heloísa, para que ela possa ter muita luz e que ela possa continuar trazendo muito conhecimento para todos que a conhecem. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus. Linda. Agradecemos. Linda a inicial e a final. Imagina, nós agradecemos. Obrigada. Uma boa noite, senhora, muito obrigada. Agradecemos a todos que nos acompanharam aqui. Lembrando que amanhã nós temos mais uma palestra para fecharmos a nossa Semana do Caminho. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.